dá a salvação, né? Tremendo demais. Irmã Maria Pacheco, então, diante de todas essas situações aí que foram citadas, né, de dramas que a gente vive aí no nosso dia, e as pessoas vivem, a irmã tem um posicionamento mais importante para falar, uma fala que a irmã use para falar para outra pessoa que está ali. A irmã fala para ela se emergir ou para ela ouvir a palavra? Qual o posicionamento que tu dá para que os irmãos que estão ouvindo também peguem como exemplo? O que a irmã Maria Pacheco tem de primeira mão? Assim, o que ela primeiro usa na sua fala para dar um posicionamento para que as pessoas obtenham salvação, para que elas saibam, ei, sai daí, tem jeito para a tua vida, tem jeito, tem salvação, tem um plano de salvação. E o Pai, ele quer os seus filhos nas suas mãos, nos seus braços, na sua volta. Então, tem um plano. Faça o que a irmã Maria Pacheco vai citar para nós. Louvado seja, fique à vontade. Louvado seja Iau, engrandecido seja Iau. Tremendo demais essa pergunta. Porque, amado, há um caminho para esta salvação, é o arrependimento. Este caminho é o arrependimento. Porque, aí eu pergunto, por que, irmã Maria? Porque o arrependimento, ela vem de uma palavra grega chamada metanoia, que significa mudança de mente. O irmão Gilsomar trouxe ali uma passagem, o irmão Regi trouxe outra, dos costumes que os pais ensinou. Irmão Gilsomar trouxe aquele jeito de... Estava naquele tempo bonzinho, do modo que andava na carne. Mas o arrependimento é o primeiro caminho, porque a gente vê aqui, quando Yahshua chegou, aqui em Matitiel 4, 16, 17, diz, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, Yahshua, ele começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Né? Então, o primeiro caminho é este arrependimento, de você pensar, como o irmão Gilsomar trouxe ali, não é pelas obras para que ninguém se glorie. A gente viu, por esta benevolência que a gente é salvo. Então, amado, é tremendo demais essa passagem, porque para que a gente não vá pelo caminho do engano, pensando que ali a gente vai obter a salvação e cair neste engano, porque a própria palavra diz, além de arrepender, nós também, aleluia, nós também temos que nos converter. Quando a gente vê lá em Atos, quando disse, arrependei-vos e convertei-vos, Atos 3,19, converter é tomar outra forma, é mudar a mente mesmo, amado. É mudar aquela mente. É tomar outra forma, arrepender, pois, e converter, para que seja apagados os vossos pecados. E assim venha o tempo de refrigério pela presença de Yahweh. E é aí que você vai se refrigerar. É aí que você vai estar ali na Shalom. É ali que você vai estar feliz. É ali que você vai depositar toda a sua confiança no plano, como o irmão Gilsomar trouxe, Hebreus 12, há uma carreira proposta. Né? Hebreus diz seguir, e Yahshua diz seguir a carreira que está proposta. Ele manda, Hebreus 12, a gente já vai vendo ali que ele manda seguir. Há uma carreira, há um caminho que o Pai traçou para trazer os filhos de volta. E aquele caminho não vai mudar, não, porque eu quero que seja de outra forma, porque eu acho que assim, eu não acredito muito. Às vezes tem pessoas que acham que precisa de uma rosa para tirar algo, precisa de uma vassoura para varrer o mal, precisa de alguma coisa. Mas há um caminho traçado para tudo isso, que nos é dado gratuitamente, sem precisar de rosa, de vassoura, disso, daquilo outro, de nada. É pela fé. Passar uma fumaça? Passar uma fumaça, uma coisa, nada disso. Por isso, amado, que nós vimos aqui em Tito 3, que diz aqui assim, ó,
Em Tito 3, louvado seja Yahweh, ele diz aqui, do versículo 5, ele diz assim, vou ler logo do 4, ele diz, mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Yahweh, nosso Salvador, para com os homens, porque Yahweh estava em Yausha, reconciliando consigo o mundo, mas na forma de quê? No Ruach Kadosh, o Ruach de Yahweh estava em Yausha Mashiach, e ali diz, Yahweh estava em Yausha reconciliando o mundo consigo mesmo. E às vezes as pessoas não conseguem entender isso. Ele diz, para quando apareceu a benignidade para com os homens, né? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua benevolência nos salvou, pela lavagem, regeneração e renovação de quê? Do Ruach Kadosh, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Yahushua Mashiach, nosso Salvador. Então, amado, a gente viu, e a gente viu até aquela questão de Abraão, a questão de Abraão, porque nós somos como filho de Abraão na fé. Se nós for ler Gálatas 3, já explica muito bem que todos que são da fé são filhos de Abraão, né? Mas eu quero trazer uma passagem aqui em Abraão, que diz que Yahweh lhe imputou com justiça, lá em Romano, e ali foi dado a ele, aqui, ó, Romanos 4, que diz, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Yahweh. Que diz a Escritura, creu Abraão e isso lhe foi imputado com justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não é lhe imputado o galardão, segundo a benevolência, mas segundo a dívida. Mas aí ele falando aqui. Então, amado, vou ficar por aqui em Abraão. E o que foi que Yahweh prometeu a Abraão? O quê? Um filho. O que é que Yahweh promete a nós? Nascer em nós o quê? Um filho varão. Não é assim também? O Yahweh também promete a nós, amado, que a gente também, quando ele diz, né? É a promessa que este filho varão que iria nascer em nós, né? Até chegarmos à unidade perfeita de filho varão. Até nós chegarmos a essa unidade, e as pessoas esperam muito por esse filho varão. Até que diz lá em Efésios 4, aqui, ó. A Efésios 4, deixa eu pegar aqui, Efésios 4, quando a gente vai aqui, que eu dei uns para apóstolo, outros para profeta, outros para apacentadores, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento do Kadosh para a obra do ministério e edificação do corpo do Mashiach. Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Yahweh, ao homem perfeito, à medida e estatura de varão completa do Mashiach. Então, que nós sejamos assim, diz, para que também nós não sejamos um menino inconstante, levado por todo o vento de doutrina, pelo engano do homem, que com astúcia engana fraudulosamente. Então, amado, e por isso que Shaolo disse lá em Gálatas 4,19, meus filhinhos, porque sinto a dores de parto, até que veja Yahushua Mashiach nascer em vós. Então, Abraão teve um filho da promessa, e Yahushua também nós, é o ruá dele derramado em nós, também quem para isso mesmo preparou foi Yahweh, para o quê? Para a nossa redenção, para nascer em nós este ruá. Para nós ali, depois que temos ouvido o evangelho da verdade e tendo nele crido, nós somos selados com este ruá, e este ruá é como uma promessa que o Pai disse, foi que Yahushua disse, ficar em Yahushalã, até que do alto seja revestido, e recebereis a promessa do meu Pai, que há de vir sobre vós. E recebereis, né? E recebereis o quê? Poder. E serei revestido de poder, e receberás esse ruá. Então, este ruá que nasceu em nós, é como o filho varão, é Yahushua, nascido em nós. Para o quê? Do mesmo jeito que Abraão creu e foi imputado com justiça, recebeu o filho da promessa que era Isaac, e a gente recebemos esse Yahushua Mashiach em nós gerado, para ser gerado como filho da promessa em nós. Então, amado, é tremendo demais. Então, está uma coisa ligada à outra, louvado seja Yahweh. Então, e assim estaremos ligados ao cabeça, que é o Mashiach. Estaremos ligados a esta cabeça, que é o Mashiach.
Então, a gente aí temos que, o conselho que eu dou é o arrependimento, buscar o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas do que, irmã Maria? Do reino, de que ele falou. É as coisas do reino, não é todas as coisas do mundo. Aí agora, busquei o reino, todas as coisas. Vou ter 2 casas, 3 casas, 4 carros, uma conta grande, gorda no banco, não sei o quê. Todas essas coisas você não acrescentar no quê? A respeito do reino que ele vai dar. Porque muitos que recebem a abundância dessa benevolência reinarão em vida por um só. E Yahshua Mashiach, Romanos 5,17. Então, amado, você vai receber de Yahweh tudo aquilo que ele disse como herança que é sua. Porque nós somos o quê? Herdeiro em Yahweh e co-herdeiro em Yahshua. Há uma herança, há uma comunhão que para nós, quando estivermos a necessitar de qualquer que seja a situação que estejamos a passar, possamos receber pela fé. E isto lhe ser imputado como justiça. Então, há muitos segredos para a gente dizer àquelas pessoas que estão chegando. Dizer às pessoas que não entrem na divisão do mundo, pegando o versículo isolado e dizendo assim, nós observamos isso aqui, e aqui outras pessoas não entram. Nós observamos o 7º dia, e aqui outras pessoas não entram porque não guardam o 7. Nós aqui observamos a predestinação, aí não entra porque tem que ser todo aquele caminho. O conselho que eu dou é que toda a escritura, ela que tem sido ordenada pelo Ruá, que diz inspirada pelo Ruá, ordenada pelo Ruá, é proveitosa para o ensino, para a demonstração, correção, instrução e justiça, com o propósito que o homem de Yahweh seja maduro, íntegro e em boa obra. Então, que você comece a observar o que tem. E você comece muito bem a observar o que o sistema diz. O sistema diz, quem não se batizar é pagão, quem não fazer isso aí não vai se salvar, é um pagão, não é filho de Yahweh, não é isso? Mas você diz isso. E isso, às vezes, as pessoas carregam nessa bagagem, vai para onde for, leva. E não sabe que está lá em Romanos 6,3, que nós já fomos batizados na morte de Yahshua Mashiach. Né? Então, está ali, eu não sou contra a imersão. Eu me emergi, eu sempre costumo dizer isso. Mas, sabendo de antemão, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos serão batizados em Yahshua Mashiach, na sua morte e no Ruá. Kadosh. Receberemos este batismo. Tá entendendo? Então, é conforme o plano que o Pai traçou, meu amado irmão. Não é conforme eu quero, não. Porque o mundo me ensinou assim, que eu tenho, que se eu não fizer, eu perdi a salvação. É conforme o que o Pai traçou. Não é conforme o que o homem diz, não. Por isso temos que estar muito atentos, porque Tito aqui já faz uma advertência, que há muitos, antigamente chamava taulador frívolos. Tito 1, 9, 10, fala aqui, ó, amado, que há muitos aqui desordenados, muito enganadores, que estão enganando aqui, ó, Tito 1, 9, 10 diz assim, ele diz assim, porque há muitos desordenados, faladores, vã enganadores, principalmente da circuncisão. Por que principalmente da circuncisão? Porque da circuncisão mostrava a obra na carne, amado, na carne. Aquilo que fazia, havia uma obra que era feita na carne para se mostrar quem é. Tá entendendo? Para mostrar, eu estou nessa aliança, porque eu estou fazendo isso. Eu fiz isso, eu fiz esta aliança. Mas esta aliança é Yahweh que faz conosco através de Yahshua Mashiach. Não é o homem que faz com ele, mas ele que fez conosco. E ele disse, retendo firme a fiel palavra, no versículo 9. Retendo firme a fiel palavra. Por isso que essa é a palavra fiel, digna de toda aceitação. Tito diz. Ela é fiel, deveras quero que afirme. Tito 3,8 diz. Deveras tu queres que tu afirmes. Então, nós vamos afirmar conforme diz a palavra. Né? Então, vamos estar ali como próprio o apóstolo Pedro disse. 1 Pedro 4,11. Se alguém falar, fale conforme a palavra.
né? Então aqui está escrito, retende firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina que Yahshua passou para Shaul, para que sejas poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina. Que doutrina é essa, irmã Maria? Sã. Por que ela é sã? Porque ela sara, ela cura, ela traz vida. Essa doutrina. Para convencer os contradizentes. Para convencer aí os contradizentes. Então, amado, nós devemos prestar atenção e estarmos conforme a doutrina manda. Louvado seja Yahweh dos exércitos e engrandecido seja o seu nome, né? Aleluia. Porque só para finalizar aqui, irmão Gilson, eu vou trazer aqui, poderia trazer muita coisa, levando todo o pensamento cativo, a obediência à palavra, aquele que se glorie, que não se glorie na carne, mas aquele que se glorie. Isso está lá em segundo Coríntios 10, que a pessoa se gloria, olha pela aparência. Não devemos ser assim, né? Louvado seja Yahweh. E eu vou trazer só aqui para finalizar. Aqui é Timóteo, aqui, ó, deixa eu me anotar aqui, quando foi que eu anotei? 1 Timóteo 4, do 6 a 13, somente aqui, 1 Timóteo 4, do 6 a 13, que diz assim, louvado seja Yahweh, ele diz, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro em Yahshua Mashiach, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita fábulas profanas e velhas e exercita a ti mesmo nesta benevolência, nesta piedade, nesta compaixão de alma. Exercita nisso, espera nessa benevolência. Por isso que Pedro diz, né, sigindo lombos, né, do entendimento. Pedro diz, 1,13, sigindo o lombo dos entendimentos e esperai inteiramente nesta benevolência. Ele diz lá em 1 Pedro. Por isso que aqui ele está dizendo, né, propondo essas coisas, mas rejeita a fábula. Quando eu for olhar a fábula, amado, a gente vê, né, fábulas são história fictícia. História fictícia que alguém contou, que acha que é assim, que vê um costume também. E as histórias fictícias do outro que colocou no lugar de Yahshua. É uma história fictícia, né, de um que tirou de uma história que havia no mundo e botou ali, em que Yahshua fez para usurpar ali o que Yahshua fez. Louvado seja Yahweh. Aí ele diz assim, porque o exercício corporal para nada aproveita. Vou exercitar, eu vou fazer esse sacrifício, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer essa penitência, eu vou estar ali, eu vou pagar um preço, eu vou fazer. E não descansou. Esta alma não entrou no repouso, porque resta, eu digo a você, resta ainda um repouso. Está lá em Hebreus 4, para que entrar. Foi que Yahshua disse, quando Yahshua chamou, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz, né? E aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E ele diz, e encontrarei descanso para vossas almas. E a gente vê aí pessoas até querendo salvar a alma. Salvar a sua alma. E que foi que Yahshua veio fazer? Yahshua salvou o homem. Yahshua salvou a sua alma. Ali. Então, por isso que ele diz, evita essas coisas, esses falatórios que dizem, porque Yahshua trouxe a salvação. O Ruá, ele já estava pronto. Ele desceu. Ele desceu para habitar nós. Ele é Kadosh. E ele veio salvar aquela alma. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Né? Então, aqui ele diz, o exercício corporal para nada aproveita, mas a piedade, para tudo ela é proveitosa. Essa compaixão, essa benevolência do Pai, essa piedade, que se chama, para tudo ela é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Louvado seja Yahweh. Palavra fiel é esta, digna de toda aceitação. Louvado seja Yahweh. Por isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Yahweh vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, quando ele falou ali para Timóteo, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no ruá, na fé, na pureza. Persiste em ler e exortar, que é animar, nem ensinar até que eu vá. Então, uma palavra dessa, amado, tão poderosa,
de você dizer, descansa, descansa, entra neste repouso. O caminho é o arrependimento, é tu confiar, saber que Yahshua, ele, como diz lá em 1 João 2, que ele é a propiciação por nossos pecados, que Yahshua, a nossa peça, que a nossa passagem já foi sacrificado por nós, 1 Coríntios 5, 7. E quando a gente vê tudo isso, e a gente diz assim, porque agora, amada, essa aliança é pela fé. E esta aliança, para você ser alcançado e para você ter, é uma fé que exerce em nós. E esta fé foi dada pelo Pai. E através do Ruá, ela é desenvolvida em nós, porque é um dos frutos do Ruá. Um dos frutos do Ruá é esta benevolência, esta como é emuná, que se chama fé. É a caridade, é o gozo, é a emuná, que é a fé, né? É a longanimidade, é a beniguidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. É este o fruto do Ruá. E além do mais, amado, ainda ele dá o ministério do Ruá. E esse ministério ainda é dado, né? É dado esse dom, que é um dom que ele dá a nós, para exercer esse ministério, conforme o que é útil. Então, tudo isso provém de quem? De Yahshua Mashiach, né? E Yahshua Mashiach que deu a nós. Mas para isso, temos que estar no verdadeiro, não no falso. Temos que estar naquele que é verdadeiro e na vida eterna, como tem a Epístola de João 5:20. Aleluia! E no verdadeiro nós estamos. Só para encerrar, essa primeira Epístola de João 5:20 diz assim, aqui, finalizando a minha palavra nesta noite, e desde já agradecendo a todos, né, pela participação de todos. E sabemos que o Filho de Yahweh já é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o que é o verdadeiro. E no verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Yahshua Mashiach. Este é o verdadeiro e a vida eterna, né? Não vá por outro caminho, não vá por outro, porque na hora de clamar, só este nome pode te socorrer. Yahshua, porque nele tem o nome do Pai. Então, todo aquele que invocar o seu nome, este será salvo. Tem que crer nele e ter o arrependimento e deixar todas as obras, todos os costumes que os pais ensinou. Meu filho, é por esse meio aqui que a gente vai ter. Olha, é assim, como se fosse uma autossalvação. Mas não é. Esta salvação vem através de Yahshua Mashiach. Aleluia. Uma boa noite a todos. Gratidão a todos. Aleluia! E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yahshua, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui
fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.